Olá, seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva, que transmite a mensagem de Deus em podcast. Eu sou Jefferson. O texto para referência para o que será discorrido hoje está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 até o 7. Diz o seguinte o texto: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora já se pode compreender com mais facilidade neste podcast parte 4 do tema Árvore Proibida o porquê da exigência do Senhor falado no podcast parte 1. Era para evitar algo como é narrado no texto lido. O texto lido mostra agora um ser humano bem diferente daquele criado por Deus. Porque o ser humano foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas não estava sendo o que Deus queria. O texto lido está afirmando que Deus viu que o homem se tornou maldoso e todo o seu coração se voltava praticamente só para a maldade. E a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem, porque ele não criou o homem para a maldade, e sim para adorá-lo e cuidar da terra com justiça e santidade. O fato do ser humano ter apresentado uma maldade tal fez com que Deus mudasse de plano. A terra que ele havia criado para colocar nela o ser humano, para cuidá-la, ele resolve então destruir a terra por causa do homem. O homem, o único responsável de fazer recair sobre a terra, as plantas e os animais esse juízo, a destruição total. Os padrões morais, o qual Deus ama, não era mais encontrado no ser humano. Deus via algo na terra que o incomodava. Deus viu injustiça, desrespeito, calúnia, arrogância, prepotência, imoralidade. Todo esse conjunto despertava em Deus uma insatisfação. A ordem de Deus, quando dirigida ao homem no Éden, não foi para prejudicar o homem, e sim para livrá-lo de uma situação como essa. A consequência da desobediência só estava aumentando a gravidade da situação, tempo após tempo. Por isso o título dessa coletânea, A Árvore Proibida, que às vezes pode ser mal interpretada, sem ser conhecido o seu contexto, porque não simplesmente a árvore em si, e sim a palavra de Deus concernente à árvore. Não coma. Era a obediência a esta palavra que iria manter a continuidade da espécie sem problema algum diante de Deus. Entender esse assunto sobre a árvore proibida faz ser entendido muitas coisas que ocorrem hoje, como identificar se ainda acontecem as mesmas coisas que aconteceram antes, como injustiça, desrespeito, calúnia, arrogância, prepotência, imoralidade. Aquilo que é ouvido sobre o que vai acontecer na terra novamente, em um momento destinado por Deus, porque ele de novo estará acertando as contas com a humanidade, ou seja, Deus de novo terá uma atitude na terra como anteriormente, na época o qual o texto bíblico fala da sentença que Deus trouxe sobre a terra. O dilúvio foi uma realidade, aconteceu, prova inquestionável sucedida na terra. O Senhor Jesus falou sobre o ocorrido nos dias de Noé, enfatizando a realidade daquela situação. Mas neste desfecho do juízo, ainda assim sobrou umas pouquíssimas pessoas para contar a história para as gerações posteriores. Noé e sua família, o qual a Bíblia dá testemunho expressando da seguinte maneira, em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. De toda uma raça, somente Noé e sua família escaparam do trágico horror do dilúvio e puderam recomeçar novamente suas vidas cotidianas. Isso devido por estar em conformidade
com a vontade do Senhor. O Senhor que tem poder de tirar a vida e concedê-la. Este podcast, parte 4, o último desta coletânea, vai finalizando seu objetivo. E um deles é transmitir de uma maneira resumida conteúdos bíblicos para a edificação do ouvinte. Eu vou ficando por aqui, te espero nos próximos podcasts, se Deus permitir. Tchau e obrigado por tua atenção.